Tentaremos fazer uma demonstração que no início do livro de cálculo 2 do Guidorizi, ele pede para provar pela definição que a função f de x, que é igual a uma constante k, com esse x que pertence a um intervalo que vai de a até b, ele pede para provar que a função é integrável nesse intervalo AB, e que essa integral vai ser igual a k com b menos a. Então essa daqui é o que ele pede para demonstrar. E se a gente voltar na integral de Riemann, na definição dela, encontramos o seguinte. Encontramos seja um f uma função definida em AB, e L um número real. Dizemos que a somatória de I igual a 1, que vai até o N, de f de ci delta xi com delta xi sendo igual ao xi menos xi menos 1, dizemos que a somatória ela tende a L, tende ao número L, quando o máximo de delta xi, a maior comprimento desses intervalos, tende a zero. Tá? Então a somatória I igual a 1 de N, de f de ci delta xi, tende a L se o máximo de delta xi tender a zero, com L que pertence aos reais. E se para todo epsilon dado maior que zero existir um delta maior que zero que só dependa de epsilon, tal que a gente vai usar isso aqui depois, tá? Somatória de igual a 1 n de f de ci delta xi menos o L, essa diferença aqui vai ser menor do que o epsilon, tá? Observe que o L aqui é o nosso limite, né? Esse aqui é o número real que a função vai tender quando o máximo ali tender a zero, tá? Então, esse L é o valor da integral definida, a integral de Riemann. Isso daqui é para qualquer P que pertence a AB, tá? Com B sendo a partição de AB, uma partição no caso, né? Com o máximo de delta xi menor do que o delta, tá? E se esse número L, que quando existe é único, ele denomina essa integral, né, o valor da integral, e ele é indicado dessa maneira aqui, né? De AB de f de x delta x com limite de máximo de delta xi tendendo a zero, da somatória de igual a 1 até o n de f de ci delta xi, tá? Então aqui a gente só foi vendo a definição, depois a gente vai usar ela, tudo bem? E como que a gente vai demonstrar isso? Então, seja P uma partição de AB, tá? Se vai ser uma partição de AB com o x0 igual a A, e essa aqui ser menor que x1, x2
e vai até ao xn, que é o b, tá? Então, seja P essa partição de AB e independente da escolha, tá? Então, para qualquer CI que pertence ao intervalo de x i menos 1 até xi, com i, né? Pertencendo a um intervalo aqui de 1 a n, tá? Ele está variando aqui, no caso. Então aqui a gente foi dando uma nomeada nas coisas aqui, tá? Então P é essa partição, se a gente tiver, por exemplo, um intervalo aqui, ó, de AB, a gente vai ter várias partições. Tá? Com B aqui sendo a última delas. Então, independente para qualquer CI que pertence, tá? Então, para qualquer CI aqui, por exemplo, esse aqui é o C3 aqui. Esse aqui é o C3. Então, independente disso, isso daqui vai ser verdade. A somatória de I igual a 1 de N, de F de CI, até delta xi. Então, a gente vai ter isso aqui. Observe que o f de x era uma constante. F de x era igual a k para qualquer x que pertence a B, né? Então a gente tem que essa somatória é igual a 1 de n de k delta xi. Esse k aqui vai estar somando, esse aqui é uma somatória, então ele vai estar em todos os termos, a gente consegue colocar em evidência aqui e somar apenas o que tem dentro de delta xi. Lembre que pela definição o delta xi foi definido como isso daqui. Então ele vai ser k que soma então nós temos primeiro o i igual a 1, né? Então fica x1 menos x0, que eu acho que eu defini errado, né? Não, tá certo. x1 menos x0, somando com x2 menos x1, somando com x3 menos x2, somando com... Aí a gente chega no n menos 1, então fica xn menos 1 menos xn menos 2, né? Mais... Aí fica o último, que é o xn menos xn menos 1. Isso aqui vai ser igual, então, observe que, pela definição que a gente foi utilizando aqui, ó, x1 vai cancelar com esse, x2 vai cancelar com esse, x3 vai cancelar com esse. Então, xn menos 1 vai cancelar com esse, xn menos 2 iria cancelar com esse aqui. Então, iria cancelar todos eles e sobraria o xn e o x0. Então, xn menos x0. Só que a gente definiu que o xn e o x0 seria b e a. Então, isso ficaria b menos a, tá? Isso aqui é simplesinho, né? Então, a gente conclui que a somatória de I igual a 1 de n de f de ci independente de ci, né? Tanto que uma constante, né? A função. Isso aqui vai ser igual a k b menos a, tá?
Tendo isso daqui, a gente consegue partir para a definição para tornar isso aqui uma integral. Então, pela definição, a gente tinha aqui, se o epsilon existir, se epsilon maior que zero existir, para qualquer epsilon maior que zero existir um delta maior que zero, que só dependa de epsilon, tal que isso daqui for verdade, então a gente tem o que aqui? A gente tem que, dependendo da escolha de epsilon, né, igual a n de f de ci delta xi menos o L, que no caso a gente quer, né? Que no caso isso daqui, o L seria esse cara aqui. Isso aqui vai ser igual a zero, porque os dois são iguais. Isso daqui sem dúvida vai ser menor do que o epsilon. Tá? Então a gente tem essa definição aqui, tudo bem? Então aqui a gente tem que observe que ele satisfaz aquela definição, pois ele pede que isso daqui seja menor que epsilon, e claramente é menor que epsilon porque ele tende a, ele é zero, né? E ele vai ser menor do que qualquer outro epsilon que a gente escolha, que não pode ser um negativo, né? Pois não faria nem sentido, é uma distância. Tudo bem? Então nós temos isso. E aqui o delta ele vai existir, né? Pois isso daqui existe, tá? Dado isso, a gente consegue aplicar o limite. Isso daqui é igual a k b menos 1, aplicando o limite do máximo de delta xi, que tende a zero. Aplicando esse limite. Então, essa somatória aqui vai se transformar na integral dos intervalos a e b de f de x. Isso aqui vai ser igual a b menos a. Por que vai ser igual a b menos a, né? Porque é uma constante. Isso aqui, ó, observe também que isso aqui é um quadrado, né? Que a gente teria o f de x, que é igual a k. Então aqui tem k de tamanho, aqui tem b. Deixa eu só pegar aqui um outro. Aqui tem a. Então aqui é uma base b menos a com k de tamanho. E como é um quadrado, a gente não tem a parte dos erros, que, por exemplo, como teria se a gente escolhesse um x ao quadrado, por exemplo, coisa assim, né? Então observe que aqui se a gente escolhesse, a gente teria alguns erros aqui, o que faria com que essa somatória a gente encontraria algo como n, n-1, como, por exemplo, por 2, né? Somatória de i, então n de i, se desse alguma coisa assim, se fosse, por exemplo, um quadrado aqui ou algo do tipo, encontraria algo desse tipo aqui, e esse valor aqui, né, ele seria a parte da área que seria dos erros que a gente encontrou fazendo algo pela definição aqui, né, que não é algo já tomado limite. Então a gente tem uns pedacinhos aqui. Como aqui não tem esse caso, né, isso daqui já é o próprio integral mesmo, porque já não tem o erro, né.
Já seria o nosso L aqui. Tudo bem? Então é isso aqui que a gente tem.